Resiliência. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Em época de internet, então, eu que o diga, haja resiliência para chegar aonde a gente pretende chegar. Primeiro a gente tem que ter um objetivo e depois a gente tem que ser resiliente e persistente para atingir, seja lá qual for o ponto da vida que a gente deseja. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que resiliência para você é sempre fazer a mesma coisa, do mesmo jeito e não desistir, muitas vezes até se sentindo incomodada ou infeliz com isso. Mas não, eu não posso, tenho tantos anos de carreira, tantos anos de casamento, tantos anos fazendo a mesma coisa, eu não me imagino fazendo outra coisa, mesmo que isso não me satisfaça mais. Ou para você, resiliência é encarar os desafios da vida e se reinventar conforme a necessidade. Eu, por muito tempo, me sentia culpada, porque eu não me achava uma pessoa resiliente. Resiliência para mim era, ai, nossa, eu fiz pedagogia, então eu tenho que trabalhar na minha área. Ai, não quero mais pedagogia, quero fazer outro curso. Nossa, eu não sou uma pessoa resiliente. Ah, eu tive que enfrentar um divórcio. Nossa, então eu não sou uma pessoa resiliente, porque a pessoa resiliente, ela vai e cumpre aquilo que ela prometeu até o fim da vida, independente do que acontecer, né? E aí, a gente vai percebendo, com o decorrer da vida, e depois de eu entrar na psicologia também, o que eu aprendi? A resiliência, na verdade, está em enfrentar os desafios, enfrentar os percalços da vida. Porque durante a nossa jornada, muitas coisas nós não temos o controle do que pode nos acontecer. E a resiliência é não colocar nossas expectativas em coisas nas quais a gente não pode controlar. A gente não controla o tempo, então a gente não controla as enchentes, a gente não controla os dilúvios, a gente não controla os vulcões, os furacões. E quando isso acontece? Como que eu reajo a isso? E quando eu perco a minha casa? E quando eu fico sem lar? E quando eu perco um ente querido? Quando acontece uma morte inesperada, uma doença sem sinais, quando acontece um atropelamento, um assassinato, enfim. Quando a gente perde um filho, quando a gente perde alguém que a gente ama demais, quando a gente coloca expectativas num relacionamento aonde a gente se doa demais e de repente aquilo acaba. E quando a gente coloca expectativas em um cargo, em um emprego, o que acontece quando eu não tenho mais aquilo? A resiliência está em superar as rasteiras que a vida nos traz. Está em aprender com isso, se reinventar e entender que após o luto, após esse momento de sofrer, entender que faz parte da vida, se permitir ser humana, sentir, dar nome para isso, ok, eu não mudo o que me aconteceu, mas eu escolho o que eu posso fazer daqui para frente, de diferente, ou para continuar a minha vida. A resiliência nos traz uma força tão grande. Pessoas resilientes, elas tendem a ser mais espiritualizadas, porque elas acreditam mais em Deus. Elas tendem a ser mais felizes e mais gratas. Uma pessoa resiliente, quando ela supera algo que é muito grande, é como se nada mais fosse abalar. Sabe assim? Nossa, o pior já aconteceu comigo. O que mais de pior pode me acontecer? Então, a pessoa resiliente, ela tem essa felicidade intrínseca dentro dela. E é por isso que a gente precisa se conhecer. Porque ao se conhecer, a gente não coloca as nossas expectativas em coisas, em pessoas, e principalmente em situações nas quais a gente não pode controlar. Quando a gente se desenvolve, a gente sabe quem a gente é, o nosso amor, né, o nosso amor próprio, ele cresce de uma tal forma que eu não preciso mais de ninguém ou de algo para suprir aquele vazio. Eu me preencho. Eu gosto de curtir a minha companhia. Eu gosto de estar comigo mesma. Eu gosto de me agradar, de assistir um filme sozinha, de ir ao cinema, de tomar um café. Eu gosto da minha companhia. E nada do que vier a acontecer
vai fazer com que eu perca o meu sentido de vida. Porque quando colocamos nossas expectativas em coisas, em pessoas, e a gente, quando acaba perdendo isso, a gente também perde o nosso sentido de vida, porque o recomeçar fica muito mais difícil. Eu sou Michele Pogian, graduanda em psicologia, pedagoga, especialista em neurociência, comportamento humano e psicologia positiva. Eu te convido a seguir o meu canal, a me seguir nas redes sociais para conhecer um pouco mais do meu trabalho. Deixe aqui nos seus comentários o que você achou desse vídeo, se fez sentido para você, se você é uma pessoa resiliente. Eu sei que é clichê, gente, mas ajuda aqui a pessoa resiliente, curta, deixe seu comentário, compartilhe, me siga aqui no YouTube e seja bem-vinda ao meu canal Mipogian. Vamos juntas aí rumo à resiliência?